Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e hoje vou mostrar para vocês comentar os livros que eu li no mês de fevereiro, que passou muito rápido, né? Meu Deus do céu, passou muito rápido. E então eu li algumas coisas bem interessantes, algumas decepções literárias que eu até andei comentando sobre isso lá no Instagram. Se você ainda não me segue, é @blogliteraturice. Comento geralmente em tempo real, né? Das minhas leituras, do que eu tô achando delas, enfim. Também aproveite para se inscrever aqui no canal se ainda não for um inscrito regular. Assim, você recebe em primeira mão o conteúdo que eu semanalmente posto para vocês. E bora lá, gente, ó, já até mostrei aqui pra vocês, já dei o spoiler, né? Eu vou começar pelos livros que eu concluí, tá bem? Porque esses dois aqui eu ainda não finalizei, então calma lá. Mas eu vou mostrar pra vocês porque eu li bastante deles em fevereiro. Bom, eu voltei a ler Virginia Woolf, o último que eu tinha lido tinha sido Ao Farol, a releitura que eu fiz com vocês, nenhuma leitura conjunta, em novembro do ano passado. E esse livro aqui, ele tem a capa, talvez, que eu mais considere a bonita da minha estante, sabe? A mais bonita da minha estante. Sério, olha essa capa, gente, que coisa mais absurda de linda. E fora isso, aqui nós já temos, né, como subtítulo, prosas poéticas. Fora isso, a própria narrativa da Woolf, ela nunca vai me decepcionar, porque nós temos aqui uma beleza na forma como ela trata das questões aqui. São ensaios, então é um livro de não ficção dela. São alguns ensaios selecionados, tá? Não são todos, nem enfim, especificamente, mas o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira, a vida e a arte, a segunda, a rua e a casa, e o terceiro, o olho e a mente. Nós temos um texto na segunda parte que se chama Sobre Estar Doente. É um texto, gente, que eu precisava ler depois que tive Covid e que eu tive algumas sequelas. Eu recomendo para todo mundo que estiver passando por isso, seja, né, na sua própria saúde ou na saúde de um ente querido, de um amigo, enfim, que tenha que encarar a doença em geral, né? Não tô falando só de Covid, obviamente. Aqui, até porque, né, Virginia Woolf escreveu isso daqui no início do século passado, mas enfim. Por que eu queria ter lido, né, um texto para Mallory pós-Covid? Porque ele fala muito sobre nós não subestimarmos o nosso corpo, a nossa parte física, material. Muitas vezes a gente foca muito na cabeça, né, nas leituras, e a gente deixa de lado exercícios físicos, por exemplo. Faz mais de mês que eu estou indo quase diariamente à academia por receita médica, fazendo exercício físico, porque eu, como eu disse, tive algumas sequelas, e isso tem me feito tão bem, as minhas dores quase não existem mais. Então, esse daqui é um lembrete também da Virginia Woolf pra mim e de Mel pra você. Faça exercício físico, sabe? Cuide de você, cuide da sua saúde, porque isso é muito importante. Mas esse livro aborda temas muito gerais, muito sobre a vida. Inclusive, tem um outro texto aqui, que é o terceiro da primeira parte, chamado A Paixão da Leitura. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que qualquer leitor que gosta muito de falar sobre os seus livros lidos, mas também o leitor que gosta de entender o porquê gostou das leituras ou não gostou das leituras, enfim, acho que qualquer leitor crítico vai adorar esse texto, porque ela fala sobre justamente esse exercício do leitor que é julgar as suas experiências literárias. Cara, é lindo também. A Virginia Woolf, vocês sabem, roubou meu coração completamente, então eu super indico esse livro pra vocês. Ele é curtinho, tem 100 e pouquinhas páginas, deixa eu ver aqui. Gente, 110 páginas. Então, por favor, se vocês tiverem aí a oportunidade de ler esse livro, que aliás está no Kindle Unlimited, tá? Para quem tiver assinatura, fica a dica. Esse e outros tantos livros incríveis da Virginia Woolf estão por lá. Finalmente eu li Kazuo Ishiguro, então, esse escritor ganhador do Nobel de Literatura, que estava na minha lista há muito tempo, vocês não têm noção. Eu já assisti, deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Eu já assisti a adaptação desse livro aqui, dele, que é Não Me Abandone Jamais.
Eu amei a adaptação, é essa daqui, a capinha, o pôster do filme. Eu acho que muitos de vocês já assistiram também. Ele é muito surpreendente, muito diferentão. E aí eu tava bastante empolgada para ler algo do escritor. Deixei esse livro, então, de lado, porque foi me indicado esse livro aqui, Vestígios do Dia, Os Vestígios do Dia, pelas duas madrinhas aqui do Literaturas, que são apoiadoras lá pelo Catarse, a Paty e também a Marizinha. E eu amei mesmo essa leitura, foi assim, nada decepcionante, foi o oposto disso. Vocês que me conhecem há um tempinho já sabem que eu sou, assim, apaixonada pela instância narrativa, pelo narrador, ou pelo que a gente considera a narração de um livro. E eu gosto quando tem algumas questões diferentes ou delicadas, complexas, envolvendo a narrativa de um livro. O narrador dos Vestígios do Dia, ele é totalmente nada confiável. Sabem aquela história do Bentinho Santiago, de Dom Casmurro? Pois muito que bem, aqui nós temos esse narrador nada confiável. Ele é um mordomo de uma casa, de um casarão, assim, de uma mansão inglesa super tradicional, e ele prestou serviços durante décadas de sua vida para o dono dessa mansão até que ele veio a morrer, a falecer. Depois disso, ele continuou servindo ao dono seguinte, que veio a ser um americano. Só que assim, nós estamos falando aqui do cenário de guerra, tá? Da Segunda Guerra Mundial. Na Inglaterra, falando de pessoas muito influentes. E ele sabe de tudo que acontece ali naquela casa, com o seu patrão, com, enfim, o que cerca a vida dessa pessoa a quem ele dedica a sua vida. Porque é isso, tá, gente? Esse personagem aqui, ele dedica a sua vida a isso. Ou, pelo menos, ele nos diz que dedica a sua vida. Por isso que eu digo que ele é um pouco, assim, traiçoeiro. Esse tipo de narrador é traiçoeiro. E eu gostei muito de enxergar como a construção desse narrador foi tão perspicaz, claro que da parte do Ishiguro, notar, assim, detalhes que compõem essa característica traiçoeira desse narrador, porque ela é muito importante para entendermos tudo que se passa aqui, tudo que está envolvido na história de vida dessa pessoa que está contando uma história pra gente. Então, é um livro lindíssimo. O personagem, então, protagonista, que é o narrador, ele não é um personagem legal, pelo contrário, é bem chato, mas isso também, por si só, é legal pra gente aqui enquanto experiência de leitura. Assim, ficar longe de ser um fator negativo pro livro, sabe? É por isso que eu acho legal também esse nosso momento aqui. Não é porque a gente não gosta de um personagem que o livro ele é ruim. Aqui nós temos a prova viva disso. E eu ainda não assisti ao filme, quero muito fazer isso, não tá nos streamings que eu assino, né? Então, em breve devo assistir, daí eu volto aqui pra comentar com vocês no vídeo só sobre os filmes e séries assistidos, tá bem? E a outra leitura concluída, e aqui está a minha decepção literária do mês passado, foi Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu fiz um post lá no Instagram só para esse livro, elencando os itens pelos quais eu não gostei desse livro. E aí eu até comentei que eu iria usar alguns exemplos aqui para comentar esses fatores, esses aspectos que eu considerei negativos do livro, tá? Foi um livro que, de fato, eu não gostei muito dele. Eu indico só se você tiver muita curiosidade para saber o que você acha dessa história, até porque ela tá sendo muito falada, né? Um hype tremendo em cima dela. Foi uma situação bem delicada para mim, enquanto criadora de conteúdo, falar mal de um livro que é tão adorado. E aí muitas pessoas até mesmo vieram falar pra mim: nossa, Mel, que bom que você tá, né, ver a sua crítica negativa, porque eu tenho uma crítica negativa, eu tive uma experiência literária parecida com a sua, mas eu fiquei quietinha porque eu não quis, eu tive um receio de expor uma opinião diferente da do comum, da opinião popular, vamos dizer assim. E eu fico triste com isso, sério. Momento de desabafo de Mel Ferraz aqui pra vocês, mas eu fico extremamente triste com isso, porque a nossa opinião destoa das demais, a gente não pode emiti-la, a gente tem que ter medo de emitir a nossa opinião,
Gente, nos comentários desse meu post, ressaltando pontos que eu considero negativos no livro, teve gente até mesmo que invalidou a minha formação acadêmica, falando que, porque você estudou literatura, você se afasta dos sentimentos que podem envolver um leitor com o livro, com a leitura, e por isso não vale, sabe, o que você está dizendo. Isso é absurdo. Tá bem você gostar muito do livro, mas até aí você ofender a pessoa que não gostou dele? Então vamos lá, vamos aquietar nossos ânimos, né? Porque eu acho que isso é totalmente injusto para com o outro leitor. A minha opinião não significa que existindo vai invalidar a sua. Pelo contrário, gente, elas têm que coexistir e uma conversar, dialogar com a outra para enriquecer o debate, para enriquecer as conversas, as reflexões em torno dos temas, né, suscitados pelos livros. Então eu fiquei um pouco assustada, vou confessar para vocês aqui, com tudo isso, né, todo esse furor em torno de, nossa, ela não gostou de um livro, nossa, fala sobre isso, porque eu preciso ver o que? Treta. Então é por isso que vocês não verão um vídeo somente para o livro aqui no Literaturice. Eu acho que somente falando sobre ele nesse vídeo aqui agora com vocês já é mais do que necessário, assim, mais do que suficiente, sabe, para aquilo que eu quero transmitir enquanto a minha experiência literária com esse livro para vocês. Então vamos lá, aproveitar esse espaço, né, para destacar esses pontos, falar o porquê que eu não gostei do livro. E então a primeira coisa que eu poderia destacar para vocês, que foi o primeiro item, né, do meu post lá no Instagram, que são os personagens, que no geral, para mim, eles apresentam construções muito fracas, muito superficiais até mesmo. Há uma certa previsibilidade do que vai acontecer com os personagens por conta dessa superficialidade em suas construções, mas também não há o aprofundamento, sabe, da personalidade de cada um deles. Nisso eu entro num segundo aspecto negativo que eu vou destacar aqui com vocês, que é o não aprofundamento de alguns temas muito importantes. O livro, ele aborda temas sobre a violência, por exemplo, doméstica, né, patriarcal, então, sobre a prostituição. E eu não vejo aqui um aprofundamento desses temas. Eles estão ali, são jogados, mas fica ali. Um exemplo, né, da casa de prostituição, os prostíbulos. Uma das personagens protagonistas daqui, que são 3, ela é uma prostituta, ela se torna uma prostituta por escolha, porque ela gosta. Só que assim, esse ambiente, ele tem, obviamente, vocês vão concordar comigo, muitas violências. Eu gostei muito que há esse destaque positivo na escolha da mulher sobre o seu corpo, sobre seus prazeres. Eu achei isso fenomenal aqui no livro. Por outro lado, eu também achei que você colocar como cenário um prostíbulo e não abordar também as violências que cercam as pessoas que ali vivem, pra mim é não aprofundar justamente esse tema, tá? Assim como veio fora desse lugar, né, então fora do prostíbulo, na cidade ali, aqui não temos. Então eu fiquei bastante decepcionada com isso, porque com essa abordagem bastante positiva, né, sobre a mulher decidindo sobre o seu corpo e sobre suas vontades, eu esperava que viesse um tratamento um pouco mais, vamos dizer, maduro quanto a esses temas tão complexos. Agora, um outro aspecto, e esse é o que eu mais concordo em discordar da galera que gostou do livro, que é a escrita. Pra mim, ela não funcionou muito bem, ela foi bastante mediana, no sentido de que não me apresentou construções instigantes, belas, e que funcionassem aqui no ritmo da leitura. Então, algumas máximas, algumas frases de efeito me parecem jogadas aqui, não se costurarem a narrativa como um todo, estando aqui mais como se fossem frases de efeito para embelezar a escrita. E por fim, um dos grandes temas do livro é o perdão após um crime. E o maior problema nele, para mim, na verdade, vem da escrita porque ela não funcionou quando tentou criar um arco de redenção, que para mim falhou totalmente. E com isso tem muito a ver o final do livro. Para mim, o final em si não é o grande problema, mas a escrita
que nos levou até o final. Antes já do final, eu já tava vendo muito problema, que é o problema que eu encontrei no final mesmo, com ponto final, antes, sabe? Justamente porque a escrita me pareceu condescendente, então a narrativa me pareceu condescendente com as coisas que acontecem, com os crimes daqui. E eu estou me referindo basicamente à violência doméstica / patriarcal. Agora, nesse momento do vídeo, eu vou fazer só um pedacinho dele com spoilers, porque eu quero mencionar algumas passagens do livro, tá? Eu vou falar especificamente de uma pra vocês, em que eu vou comentar e justificar essa minha opinião. Eu vou deixar marcado aqui na minutagem do vídeo esse trecho com o spoiler para quem não leu o livro, não quiser saber desse spoiler, passar e aí vocês continuam, porque logo depois eu vou falar sobre os 2 livros que eu ainda não terminei, mas que eu li bastante no mês passado, para vocês continuarem comigo, tá? Então, a partir daqui, spoilers, depois voltamos. Bom, olha só, o grande acontecimento é que o marido em questão, ele é extremamente ciumento, tem ciúme até mesmo do próprio filho que tem com a esposa. E quando ele nasceu, recém-nascido, ele acaba jogando essa criança assim, longe, uma violência tamanha, com muita agressividade, que assim, me impactou muito, mexeu muito comigo, e que acabou, então, matando o bebê, ou a princípio era o que se tinha ali, né, o que os 2 pensavam que tinha acontecido. Ninguém nessa sociedade fica sabendo disso, desse acontecimento, e que ele foi novamente violento, só que dessa vez com a esposa e também com o filho, porque antes ele já tinha sido violento, mas não com o filho, porque ele não existia ainda no caso da primeira agressão. Até colocar aqui meu óculos, a passagem que eu quero mencionar aqui com vocês está na página 183. Então assim, ó, com muito custo, Venâncio teve notícias precisas de que o filho tinha nascido, era um menino e se chamava João. Foi Madalena, uma das putas que ele frequentou desatento, quem contou, sem saber ao certo, o paradeiro da criança. João, de novo um menino. O outro morreu sem ter um nome, ia se chamar Vicente, mas não foi registrado nem batizado. Como ele pôde judiar do filho? Quantas vezes rezou para acordar como se tudo não passasse de um pesadelo? Quantas vezes rezou para não acordar nunca mais? E no parágrafo seguinte, o início é o seguinte: João era ele nascendo de novo, um recomeço, um vapor de esperança. Eu até puxei uma setinha e escrevi: para um criminoso, um recomeço desse tipo, sem que ninguém da sociedade, ninguém além da sua esposa, de uma outra pessoa ali, tendo ficado sabendo disso, do que aconteceu, enfim, dele, né, prestando contas disso. E aí, o que eu quero destacar aqui disso que eu li também é a frase: o outro morreu sem ter um nome, ia se chamar Vicente. O outro, primeiro, o outro, né? Nós estamos seguindo aqui em um narrador em terceira pessoa, mas a perspectiva desse criminoso, que teoricamente aqui matou o filho ao jogá-lo longe quando recém-nascido. Ele não morreu como a narrativa diz aqui, nessa narrativa condescendente para mim. Na verdade, ele foi morto, brutalmente assassinado. Se a escrita colocasse assim: o outro foi morto sem ter um nome, ou o outro foi brutalmente assassinado sem ter um nome, aí sim não seria uma narrativa condescendente. Quando você tem o outro morreu sem ter um nome, pra mim é uma narrativa condescendente. Eu tô aqui colocando apenas um exemplo pra vocês, que foi o mais gritante quando eu repassei as minhas anotações, tá? Quando você tem esse morreu, dá um certo ar passivo, sabe, para aquilo, como se não tivesse sido um assassinato. Então, para mim, aqui essa narrativa, sendo condescendente de novo com o criminoso, ela ameniza o que aconteceu, o crime. E muitas pessoas falaram assim: mas Mel, isso para mim representa o que existe acontecendo na sociedade, né? Tudo isso de errado que acontece. E, de fato, eu poderia concordar se não fosse a narrativa, porque a gente foca na narrativa como sendo um problema, e não no que ela representa. Até porque a sociedade não fica sabendo. Então, a sociedade não reage a esse crime. Essa que é a saída para mim quanto a esse questionamento. Mas, não, eu não concordo com isso, porque, para mim, o livro representa o que a sociedade coloca como um sistema patriarcal machista. Mas a sociedade, ela sequer foi envolvida aqui especificamente
nesse crime. Enfim, pessoal, não vou me alongar mais, não é por conta disso tudo que você vai desgostar do livro. Pode ser que você goste dele sim, assim como muitas pessoas o amaram, deram nota 10 e tudo mais, transformou no preferido da pessoa, só que pra mim não funcionou e tá tudo certo. Como eu sempre digo, literatura nunca é um consenso, então você tem livros que ama, que eu não gosto e vice-versa, né? Tá tudo certo também. Sigamos o baile. Eu li então também partes desses dois livros. Eu li até a página 300 daqui desse livro, que tem 372 páginas, então ficaram faltando aí por volta de 70 páginas para eu terminar. Introdução aos Estudos Literários é uma releitura, tá, desse livro que eu li no meu primeiro ano da faculdade. E eu tô gostando novamente, obviamente, Auerbach é um dos grandes nomes da área dos estudos literários, e aqui ele faz um panorama sobre a construção linguística das línguas que permitiram, então, a disseminação da literatura entre as nações, sobretudo, e aqui ele vai focar, né, na Europa, tá? Então, é um livro bastante focado na Europa, é um grande porém, mas eu acho que hoje a gente tem uma outra ideia. Esse livro aqui, ele foi escrito no início do século passado. Aqui está, eu já esqueci, 1930 e pouco, já esqueci a data exata. Então, faz muito tempo que ele foi escrito. Hoje, provavelmente, Auerbach, ele iria abranger o seu escopo, né, falando sobre outras culturas, mas ainda assim nós temos aqui uma coisa que eu gosto muito, que é um olhar voltado para a literatura e as línguas e a cultura da Idade Média. Eu acho que esse ambiente, esse período, né, histórico, ele é muito ausente de muitas análises literárias. Então, para mim, que não sou muito chegada justamente aos estudos dos objetos, né, desse período, dessa época, isso daqui é valiosíssimo. O livro, ao mesmo tempo que ele tem uma abordagem literária, ele também tem uma abordagem histórica importantíssima que percorre todos os textos, tá? Todos os capítulos, no caso. Então eu super indico aqui como primeira leitura para quem quer adentrar os estudos literários. É um livro que infelizmente está esgotado, mas não é difícil de encontrar. Infelizmente, né, ele não foi reeditado por nenhuma editora. Alô, editoras, pelo amor de Deus, vamos colocar isso daqui em circulação novamente? Mas como eu disse, você encontra facilmente. É um clássico, tá, dos estudos literários, então é fácil de encontrá-lo. Super recomendado já, né, porque é uma releitura. Quando eu terminar de ler, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo só pra ele. Se vocês quiserem, aliás, se vocês se interessarem por um vídeo exclusivo para esse daqui, comentem aí, tá bem? E por fim, eu comecei o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, com vocês. É o nosso livro de fevereiro e março da leitura conjunta do Literaturas. Então, por isso que eu não terminei. Estou lendo aos pouquinhos com vocês, muitos aí que estão me assistindo, né? Estão lendo comigo. E eu não lembro até que página eu fui, até o dia 28, né? Até o último dia de fevereiro. Mas um pouquinho menos da metade, tá? Eu li quase metade do livro, né? Nós lemos quase metade do livro em fevereiro. Tô gostando muito do livro. É difícil desassociar essa história da história do desenho animado da Disney, que fez parte da minha infância, mas ainda assim eu tô conseguindo bastante. Alguns capítulos digressivos, porque o Victor Hugo tem esse componente de sua escrita, né, que é muito característico dele, as digressões, os debates históricos. Aqui ele se volta muito para a arquitetura, e eu acho muito legal isso porque eu tive algumas pinceladas sobre um período histórico, como eu já disse, né, que é a época medieval, muito distante de mim. Eu tenho pouca informação a respeito desse período, então, para mim, isso já está sendo maravilhoso. Mas também da arquitetura, que eu sou muito distante da arquitetura, nunca pensei seriamente na arquitetura de uma sociedade, né, de uma cultura específica. Os dois livros, eles estão meio que coincidindo, né, enquanto experiência literária para mim, porque aqui ele vai falar sobre a literatura francesa também, não apenas francesa, mas uma delas, a francesa da época medieval. Então eu pude entender um pouquinho desse livro também e do que ele retrata, sabe, como passando lá em 1482, que é a principal data da história aqui narrada. O narrador de Victor Hugo, bastante irônico, muito sagaz, ele envolve o leitor.
Então eu tô gostando bastante, apesar de, eu já mencionei isso, né, pra galera que tá participando das discussões da leitura conjunta, apesar de em muitos momentos ali desses capítulos mais digressivos eu sentir um certo tédio, porque eu perco as referências, né, já que é Paris medieval, o livro se passa na Paris medieval, então é bem distante de mim mesmo, né, mulher, século XXI, brasileira. Mas, enfim, como eu disse, tô gostando bastante. Mês que vem eu volto, então, para comentar sobre esse livro, tá? E a conclusão dessa leitura. Esses foram os livros lidos no mês passado. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, né, dessas minhas exposições e tudo mais. Lembrando que são as minhas opiniões, pelo amor de Deus. Não me taquem pedras, eu sei que vai ter, né? Mas tudo bem. Eu estou com as minhas barreiras aqui já erguidas, tá? Muito obrigada aos madrinhos, que são os apoiadores lá pelo Catarse do meu trabalho, do Literaturice. O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está aqui no box de descrição para vocês conhecerem todas as recompensas literárias que você pode receber enquanto um apoiador do Literaturice. Muito obrigada então a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até esse momento. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!